Tudo bom? Meu nome é Thiago Caixeta, eu sou ortopedista aqui do grupo do COI e eu vou falar com vocês hoje sobre a síndrome do manguito rotador. Primeiramente, é importante a gente entender o que é o manguito rotador. O manguito rotador é um conjunto de 4 músculos que ficam em volta da nossa articulação do ombro, né? Eles são o motor primário da nossa articulação. Com a força deles, a gente consegue fazer todos os movimentos básicos do ombro, as rotações, a elevação lateral, a elevação anterior. E quase todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir dor no ombro e essa dor pode ser uma disfunção, um mau funcionamento dessa região, que é o manguito rotador. Associado ao manguito rotador, o que quase todos nós já ouvimos falar, a gente tem a bursa, que é uma estrutura que recobre a parte superior do ombro. Então, a bursite não é nada mais do que a inflamação dessa estrutura, que serve para amortecer alguns impactos. Então, quem pode estar acometido pela síndrome do manguito rotador? Na maioria das vezes, pessoas com mais de 40 anos e que exerçam atividades com o braço elevado e a mão acima do nível do ombro. Mas é claro que a síndrome do manguito rotador não se restringe a esse público. Hoje em dia é muito comum a prática esportiva em atividades de força, como a academia, o crossfit e esporte de arremesso, o vôlei, o tênis, o beach tênis. Todas essas atividades onde a gente tem que ficar com o braço elevado por longo período, ou que a gente tem que fazer força, pode ser no trabalho, a gente tem uma chance maior de provocar um atrito, um impacto nessa região superior do ombro, que é onde fica a bursa e o tendão do manguito rotador. O que são os sintomas? O que a gente geralmente sente, que a gente pode imaginar que seja decorrente de uma síndrome do manguito rotador? Na maioria das vezes, vai ser uma dor que começa ou piora em atividades onde a gente tem que movimentar mais o braço, principalmente com o braço elevado, ou aquela dor que incomoda quando a gente vai se deitar para dormir. A dor que piora com a posição de estar deitado, na maioria das vezes ela se relaciona com essa região específica do manguito rotador. E quando isso ocorre, é fundamental a consulta, a avaliação de um especialista. Para a gente que é especialista, essa avaliação da síndrome do manguito rotador começa no consultório, pela história clínica do paciente e pelo exame físico. No exame físico, existem testes clínicos consagrados, onde a gente já vai ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Se o paciente tem um acometimento de um tendão da parte superior, da parte posterior, da anterior, dependendo do que ele tiver de alteração nessa avaliação. E a gente sempre complementa esse exame físico com exames de imagem, podendo ser desde o raio-x simples para avaliar a presença de alguma calcificação, alguma degeneração, algum desgaste articular que acontece nas fases mais avançadas da síndrome do manguito rotador, mas também exames para avaliar partes moles, porque a gente está avaliando musculatura, bursa, tendões. Então, o ultrassom e a ressonância magnética são os principais exames para a gente avaliar desde o processo inflamatório até degeneração, desgaste e o pior que pode acontecer, que é o rompimento dessas estruturas do manguito rotador. Feito o diagnóstico, é importante a gente pensar no tratamento. Essa imagem eu trouxe para mostrar uma classificação das lesões, porque nem toda lesão das estruturas do manguito rotador ela é igual. A gente pode ter um acometimento parcial, um acometimento total, apenas um desgaste, uma degeneração, um acometimento da musculatura, por exemplo, do subescapular, que é o músculo que faz a rotação interna, ou mais comumente do supraespinal, que é o músculo que faz esse processo de elevação lateral do braço, que na maioria das vezes é o músculo acometido. Em relação ao tratamento da síndrome do manguito rotador, esse tratamento vai depender do tamanho e da localização dessa lesão. Quando estamos de frente de um processo inicial, ou seja, de um processo inflamatório, de um impacto na região desses tendões do manguito rotador, que a gente conhece também por impacto subacromial, o tratamento vai ser basicamente visando diminuir esse processo inflamatório, com medicações que podem ser desde anti-inflamatórios por via oral, medicações de depósito, como corticóides de depósito, infiltrações na articulação. Além da medicação por via oral, é fundamental a terapia de reabilitação, onde a gente vai buscar para esse paciente uma correção de postura, uma correta mobilidade dessa articulação e um trabalho específico que visa principalmente o reequilíbrio dessa musculatura do manguito rotador. O equilíbrio dessa musculatura é fundamental para a gente evitar atritos e impactos dentro da articulação, que muitas vezes são
a etiologia. São um fator que vai desencadear o que a gente quer evitar, que é o rompimento dessas estruturas do manguito rotador. Uma vez rompido o manguito rotador, em pacientes ativos, a cirurgia se faz necessária. O procedimento cirúrgico para reparo do manguito rotador evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje em dia, nós fazemos essa cirurgia basicamente por artroscopia, que é um procedimento por vídeo onde fazemos apenas 2 a 3 incisões de aproximadamente 1 centímetro no ombro e com a ajuda de uma ótica, que é uma câmera mesmo que fica dentro da articulação, nós conseguimos mobilizar esse tendão de novo para o local de origem dele e fazer o reparo, fazer a sutura dele. Trouxe aqui uma imagem mostrando um tipo de fixação, mas isso vai depender muito da localidade da lesão, do tamanho dessa lesão e também do que a gente tem à disposição em relação de material mesmo para poder fazer fixação, porque existem vários tipos de nó, vários tipos de âncora, e essa atribuição vai ser dada para o cirurgião de ombro que vai escolher para cada paciente, individualizando cada caso. Mas é importante saber que uma vez rompido totalmente o tendão, a cirurgia pode se fazer necessária. Para não ter um tendão rompido, é importante a gente pensar na prevenção. E como vocês em casa vão fazer essa prevenção? Tomando cuidado com a postura, seja no trabalho, seja na academia, nos seus exercícios de fortalecimento, na sua atividade de lazer, no seu final de semana, e também mantendo um fortalecimento adequado dessa musculatura do manguito rotador. Infelizmente, com o passar dos anos, as nossas estruturas corporais elas vão sofrendo com desgaste, com degeneração. E o desgaste do manguito rotador, ele é extremamente comum, principalmente após os 60 anos de idade. Mais ou menos 20 a 30% das pessoas que com 60 anos ou mais pode ter algum acometimento no manguito rotador. Então, qualquer desses sinais, dor quando levanta o braço, dor quando deita para dormir, é importante procurar um profissional habilitado para poder avaliar e indicar o correto tratamento. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, com essas explicações. Vou pedir agora para vocês, se puderem, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para a gente levar mais informação para quem precisa dessa informação. E também seguir o nosso canal, DECOI, que é o Centro de Ortopedia Especializada. Nós estamos fazendo isso aqui com muito carinho para poder, da melhor forma, trazer conteúdo que vá mudar a qualidade de vida das pessoas.